minha diretora, cantora, bela oradora e outras qualidades que eu ainda vou descobrir, Júlia Gladys Lacerda Arruda. É uma satisfação muito grande também tê-la aqui. Prometo ser breve. Meu prezado amigo Edmilson Silva Bento, a amizade que tenho por Vossas Excelências me permite, às vezes, divergências, mas são divergências absolutamente abertas, de cara limpa, visando a construção da ponte que nós sempre começamos dentro da ordem e nunca terminamos. Podemos divergir, mas quando estamos representando a instituição, nunca. Nos damos a mão e continuamos a nossa caminhada na construção dessa bela história que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Meu caro Flávio, te agradeço a homenagem que me prestou e que me tocou muito, vinda principalmente do Cláudio Lamáquia, da qual eu tenho acompanhado e participado como conselheiro da sua caminhada dentro da ordem como vice-presidente, que desagou na presidência. E brinco com ele, que eu era um ex-presidente isolado, porque representava uma região, a Sul, que só tinha eu como presidente. E agora digo a ele, agora já podemos fazer uma reunião de presidentes do Sul. Né? Já somos em 2, né? Nessa história de décadas dentro da ordem. Eu quero também fazer um destaque especial a 2 advogados aqui presentes, Emerson Hernani Wojciechowski e José Fernando Rosas. 2 presidentes que têm um passado brilhante dentro dessa casa e uma participação grande na construção dessa sede. Uma sede absolutamente inédita em termos de ordem dos advogados. Uma sede que foi comprada com o dinheiro dos próprios advogados, aqui o Joaquim também que participou, e uma sede que foi construída pelos advogados, com Birajara Mendes sendo o nosso fiscal, porque é engenheiro também, e o Emerson vivendo essa obra, e o Conselho Federal financiando em 4 gestões. A ordem, meu caro Noronha, é uma edificação sempre incompleta. Sempre. E essa solidariedade é importante, porque renovam as pessoas que amanhã entregarão o bastão novamente a outros que venham, e cada um procura entregar da melhor maneira possível. Esta é a mística da ordem. Uma entidade, como dizia um ex-presidente, sinistra, porque quanto mais você delega trabalho ao advogado, mais ele fica satisfeito. O maior trabalho que eu tive essa semana foi para acomodar interesses de trabalhar pela ordem, para que eu pedisse ao presidente Lamáquia este outro cara, e também ao presidente do Paraná, o que demonstra que realmente o advogado é um Don Quixote. Ele está sempre atrás de uma boa luta, sempre atrás de uma boa contenda. E é sempre aquele que procura o ótimo, que às vezes deixa o bom para trás. Eu dizia, não digo mais, eu dizia e disse isso pela primeira vez quando assumi o cargo de interventor da OAB no Pará, quando foi afastado pelo Conselho Federal a sua diretoria. Eu disse, meus caros, eu já cumpri a minha biografia está completa. Eu não tenho mais que provar nada. Vim aqui no momento de crise para resolver uma situação. Mas eu digo, Noronha, que essa missão dentro da ordem não acaba nunca. Da mesma forma que eu sucedi teu pai no Conselho Federal, no Conselho Estadual, quando fui conselheiro, teu pai já tinha saído do Conselho, mas ainda
estava devolvendo os processos que ele tinha da sua relatoria, da mesma forma que eu iniciei, eu tenho obrigação hoje com os dirigentes de agora. Da mesma forma que nós, advogados, podemos errar, mas não podemos nos omitir, que eu aceitei o repto do Edmilson de montar um grupo político dentro da subseção em 48 horas. E fomos capazes de construir um belo grupo político, que representa um corte da advocacia de Ponta Grossa, que tem todas as ideologias que se possa imaginar, que cumpriu com sobra com os 30% de cota de advogadas mulheres, das advogadas, que trouxe jovens, que tem tudo pela frente e que tem a missão de carregar essa instituição de hoje, e tem companheiros mais antigos que se propõem, como os jovens, a escrever essa história. E saiba você que poderá contar com uma subseção valorosa. Como dizia Bento Milhões da Rocha, quando vinha a Ponta Grossa, dizia: povo rebelde de Ponta Grossa. E aqui você vai ter os advogados rebeldes do Paraná, mas que tem cara limpa, que tem vontade de trabalhar, que tem vontade de ser cidadão. E como dizia Márcio Tomás Bastos também, não há advogado meio cidadão, como meio cidadão não pode ser um bom advogado. Aqui nós temos um conselho e uma diretoria realmente de cidadãos e de excelentes advogados. Com essas palavras, desejo profundo sucesso a todos vocês, a diretoria da subseção, a diretoria do Conselho Estadual, Baracá, aqui presente, junto com Noronha, ao Conselho Estadual, com todos os seus representantes, que representam o Estado todo, e com os conselheiros federais, que o Flávio Concieri é um dos nossos representantes naquela bancada. E eu continuo à disposição de todos, mas prometo a todos vocês que têm mandato. Quem tem que fazer a história são vocês. Eu vou ficar ao lado, acompanhando e ficando à disposição de todos. Muito obrigado. Neste momento, fará seu pronunciamento o presidente da subseção de Ponta Grossa da Ordem dos Advogados do Brasil, Edmilson Rodrigues Chivelbain. Meu caro presidente Noronha, doutor Roberto Antônio Bisato, membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, meu colega de turma, e tenho a honra de dizer que um outro colega de turma também foi presidente dessa subseção, tal como foi o Busato. Em nome de quem, então, Busato, eu quero saudar todos os ex-presidentes desta subseção. Desembargador Ubirajara Carlos Mendes, meu ex-aluno, meu sócio, meu amigo, meu irmão. Em nome de quem eu saúdo todos os magistrados, membros do Ministério Público e que também foi ex-presidente desta subseção. Presidentes de subseções presentes, presidente, membro do Conselho Federal, claro, conselheiros estaduais presentes, Marcelo, nosso prefeito, Mainardes, presidente da Câmara, demais autoridades já nominadas durante o protocolo.
Este momento revela para mim um sentimento um pouco de tristeza por não ter visto aqui nenhum dos ex-componentes da minha diretoria anterior. Tristeza porque, em razão de uma disputa eleitoral, criou-se até alguma inimizade ou algum rancor. Mas eu quero lembrar que em 2012, quando, em outubro, eu fui chamado por um grupo a ser o presidente da subseção, alguns sequer eu conhecia, mas aceitei o encargo. Numa manhã, minha mãe telefona para minha casa, depois de alguns dias que soube da decisão de candidatar-me, chiando, bronqueando, porque dizia que eu só iria arrumar uma sarna no sentido dela para se coçar. Dizia ela que depois de 61 anos de idade, ao invés de aproveitar uma aposentadoria já de algum tempo, eu não precisava mais fazer esse tipo de trabalho. Passado algum tempo, depois já de presidente, certo dia ela disse que o maior orgulho, e que seria orgulho para o meu pai, era o fato de eu ser o presidente da OAB. Candidato novamente em outubro de 2015, recebi dela o maior apoio para que fosse reeleito. E dizia ela, quando saiu o resultado da eleição, no dia 16 de novembro, ainda hospitalizada, que ela ficava emocionada e satisfeita com essa minha decisão. Hoje não está mais entre nós, mas com certeza estará velando para que a nova gestão seja efetivamente de sucesso. Aos meus familiares, um agradecimento especial pela compreensão desse afastamento durante 3 anos passados, pela dedicação que resolvi dar à ordem e aos advogados. Aos companheiros do escritório, que me apoiaram e me substituíram e fizeram com que eu pudesse me dedicar à ordem, assumindo o trabalho que eu deixei em pendências. E fora do combinado, eu resolvi me afastar novamente e ficar dedicado à ordem. Eu quero agradecer, embora não estejam presentes, todos os membros da diretoria da gestão passada, somente a doutora Regina, que se encontra aqui, que era a nossa secretária adjunta e também sócia do escritório. Os membros do conselho que fizeram um trabalho extraordinário, sendo considerado, a nossa subseção sendo considerada uma das mais atuantes durante toda essa nossa gestão. Os feitos da gestão anterior marcaram uma nova época na administração da subseção, valendo ressaltar a transparência na prestação de contas. Diversos eventos jurídicos, diversos eventos de cunho social e de defesa da cidadania, sempre com a participação da Comissão de Acadêmicos de Direito e de todas as comissões que foram desenvolvidas nesse período. Para alguns advogados, e o que é pior, alguns já velhos advogados, que nunca tiveram qualquer participação na ordem, coube uma crítica sempre, por entender que a participação da ordem era feita só com um cunho político ou de filantropia.
mas advogados que nunca prestaram qualquer atividade na ordem em relação à sua classe, a não ser, de vez em quando, comparecer numa atividade simplesmente festiva. Eu quero fazer aqui, Dr. Noronha, um agradecimento especial ao Dr. Cássio Lisandro Pérez, que era o vice-presidente da subseção na gestão anterior, pelo apoio que sempre deu a esta subseção, sendo considerado por nós, aqui conselheiros e administração, o nosso embaixador. Porque, a não ser no dia da posse o doutor Juliano, porque tinha outros compromissos e assumiu um papel diferente na ordem, o doutor Cássio é que sempre representou a seccional aqui em Ponta Grossa. E nos seus discursos de posse, toda vez foi aplaudido de pé. Agora os meus colegas da diretoria e conselho de ética e disciplina que agora tomaram posse. Uma chapa montada em 48 horas, como disse o Busato, resolvemos concorrer novamente à presidência. Eu quero que se dedique durante a nossa gestão tal quanto se dedicaram durante a campanha, levando o nome da ordem, convencendo os advogados a participarem e conseguir a maior votação possível. Já encerrando, eu sei que eu não vou falar nada de política, porque já falaram e vão ser faladas ainda. Eu quero relembrar o final do discurso de 2013, quando tomei posse na subseção de Ponta Grossa. E quero que isso realmente aconteça, porque eu acredito que não aconteceu. Terminada a eleição e consagrada a chapa vencedora, espero que na subseção não mais exista nós e os outros. Espero que não mais exista nós e os outros. Que as cores sejam apenas as cores da OAB, verdadeiramente para todos. Muito obrigado. Neste momento, fará seu pronunciamento o presidente da Seção do Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, José Augusto Araújo de Noronha. Excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Ponta Grossa, Edmilson Rodrigues Schibelben, na pessoa de quem saúdo toda a diretoria que toma posse nessa maravilhosa solenidade e todo o conselho. Ilustríssimo amigo, bravo amigo, Roberto Antônio Busato. Amigo de muito tempo, sim, de muitas batalhas, e que tive o privilégio de aprender muito sobre a OAB e que realmente foi, para mim, um dos grandes incentivadores da minha carreira na nossa instituição. Tenho, por Vossa Excelência, e disse isso no meu discurso de posse em Curitiba, Vossa Excelência como um exemplo de dirigente de ordem, dirigente que abandonou o seu escritório por muitas vezes, abandonou sua família por tantas outras para fazer história na nossa instituição. No meu discurso de posse eu citei